Olá! Estamos vivendo um momento muito crítico em todo o mundo e eu gostaria de falar um pouco sobre um dos males que tem assolado a nossa sociedade de maneira geral. A Organização Mundial da Saúde apresenta dados muito importantes que requerem um pouco da nossa atenção. Se trata do transtorno de ansiedade e a própria ansiedade. O que é? O que diferencia essas duas situações, essas duas condições? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 1.000 habitantes no mundo, possivelmente 96 desses terão ou desenvolverão um transtorno ansioso. Por isso, eu gostaria de fazer uma série de vídeos que vão se tratar principalmente sobre esse transtorno. O que é, as causas, como tratar e até algumas dicas para que você desenvolva o controle sobre a sua ansiedade. Inicialmente, é importante você entender que a ansiedade é um mecanismo de defesa do organismo humano. Faz parte do nosso sistema autônomo, ou seja, não precisamos dar ordens para que o estado ansioso seja instalado em nosso organismo. Ele funciona em nossa defesa. O que eu quero dizer é que todo ser humano, em algum momento, se mostra ansioso. E essa é uma condição natural a todo ser humano. Por quê? Quando nos vemos frente a alguma situação que representa algum tipo de perigo para nós, imediatamente o nosso organismo é acionado em nossa defesa. Aí entra o estado ansioso. Quando estamos diante de uma situação de perigo, o nosso organismo se prepara para duas ações. E eu vou apresentar para vocês aqui uma imagem feita pelo meu filho, só para que vocês entendam como funciona, ok? Aqui nós temos a primeira imagem. O nosso organismo pode se preparar para fugir ou para lutar. São essas duas condições que o nosso organismo se prepara em situações de perigo. Para isso, não precisamos dar nenhuma ordem. Automaticamente o nosso cérebro já envia comandos ao nosso sistema autônomo. O que acontece é que as nossas regiões inferiores, braços e as superiores e as inferiores, que são braços e pernas, elas são acionadas. Para quê? Para que possamos lutar ou para fugir. Observem, alguns de vocês já podem ter passado por tal situação, de você estar andando em uma rua escura ou talvez nem tão escura e de repente você se depara com um cão raivoso, um cachorro raivoso. Algumas situações mostram que o sujeito simplesmente, em alguns casos, foge. E aí é nessas condições que às vezes o sujeito fala: nossa, eu não sei como eu pulei aquele muro de 3 metros, não sei como eu subi aquela árvore tão alta. Porque nesse momento quem está atuando é o nosso sistema autônomo, em defesa da nossa própria vida. Esses são os casos de fuga. Mas a mesma situação em que nos deparamos com um cachorro raivoso, na situação de luta, vamos pegar um pedaço de madeira, alguma coisa para nos defender. E depois você vai pensar, ou já deve ter pensado: nossa, eu não sei como eu agi tão rapidamente, como que eu pensei em uma estratégia de fuga ou de luta de maneira tão apressada. Isso acontece porque o nosso cérebro é irrigado com bastante, ou seja, uma maior quantidade sanguínea, assim como os nossos membros superiores e inferiores, para que possam lutar em favor da nossa vida. E isso acontece, como eu já disse, de maneira involuntária. Esse é um estado que se configura ansiedade. Toda vez que nos vemos frente a algum perigo, o nosso sistema, o nosso organismo e o sistema autônomo é acionado em defesa da nossa própria vida. O que eu quero dizer com isso é que todo ser humano apresenta estados ansiosos em situações de perigo, e isso é saudável e natural. O que vai tornar um transtorno é esse nível de ansiedade, ou seja, a percepção que a pessoa vai ter do que é perigo. E isso nós vamos tratar em outros vídeos. Fica aqui alerta para você, primeiramente,
Ansiedade todo ser humano tem e é necessária para nos mantermos vivos. É o sistema autônomo que nos protege e faz com que tenhamos reações em favor da nossa própria vida. Acompanhe os próximos vídeos, compartilhe, vamos estar em alerta com o nosso sistema ansioso. Até breve!